E a gente vai ter variações disso, que são os instrumentos. E aqui é bastante importante que vocês tenham em mente os instrumentos clássicos, claro, de cada um deles. Por exemplo, lesões, alfinetes podem produzir lesões punctórias. A navalha é o instrumento clássico que produz a lesão cortante ou lesão incisa. Cortante só um dos autores sustenta, mas majoritariamente a lesão é incisa, o instrumento é cortante. E as variações, os instrumentos que vão combinar, são ações mecânicas compostas. Instrumentos de ação mecânica composta. E aqui a gente vai poder subdividir em vários deles. Instrumentos pérfuro-cortantes. E a lesão aqui vai ser pérfuro-incisa. Instrumentos pérfuro-contundentes. E as lesões corto-contundentes. Não vou me adentrar em cada uma delas, que a gente está numa revisão de véspera e, obviamente, não dá para a gente falar de todas elas. Vou entrar logo aqui nas espécies de lesão. Esses são os agentes, essas são as ações pérfuro-cortantes, ações pérfuro-incisas, ações pérfuro-contundentes, e elas podem produzir uma série de lesões, as principais para a sua prova. Escoriações, já tratamos dela aqui. O que a gente tem que saber de escoriações? Arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme, porém sem ultrapassá-la. Aqui você tem que estudar a evolução da crosta, que ela pode indicar o tempo da lesão, a recuperação dessa crosta, as equimoses. Essas são muito importantes para a sua prova por alguns aspectos. A equimose é o conhecido roxo, né? É aquilo que a gente chama erradamente de hematoma. A diferença da equimose é que o sangue aqui está fora dos vasos sanguíneos. Há um extravasamento. Há uma ação normalmente contusa que faz com que o sangue extrapole, saia e se infiltre nas malhas dos tecidos adjacentes àquela lesão. Então, há uma ação contundente que vai atingir o corpo e os vasos sanguíneos daquela região se rompem. Há um extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos e esse sangue se infiltra nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão. E as equimoses são de algumas espécies. As equimoses podem ser petéquias. As petéquias nada mais são do que equimoses em pontiagudas. A literatura médico-legal chama de cabeça de alfinete. Ocorre quando há uma série de pontos com tamanho pequeno, chamados de cabeça de alfinete, infiltrado nas malhas de tecidos. O ponto número 2 é a sugilação. Sugilação já é um avançar, já é um estágio mais avançado de uma equimose e trata aqui basicamente de uma confluência de numerosas lesões produzidas em equimose, formando aqui lesões puntiformes com áreas maiores, equimoses em grãos, também assim chamados na doutrina, e a sufusão, que Dalton Cross chama de lençol hemorrágico. Realmente, quando há ali um extravasamento, um lençol, um derramamento numa faixa muito mais extensa. O que a prova gosta de cobrar? Equimose versus livores. Equimoses versus livores cadavéricos, ou livores de hipóstases, ou livores hipostáticas. Equimoses pós-mortem ou falsas equimoses. Isso aqui, na verdade, são sinais de certeza de morte, os livores cadavéricos. E como é que você vai verificar se são os livores, ou seja, os depósitos de sangue nas regiões de maior declive, que vão ser vistos por transparência da pele, de uma equimose, fazendo corte de Bonnet. Você faz um corte no tecido. Se o sangue estiver extravasando de dentro dos vasos sanguíneos, trata-se dos livores. Se tiverem já infiltrado nas malhas dos tecidos, significa que foram equimoses. Beleza, rapaziada? Pela técnica de Bonnet, você identifica isso. E qual é a grande outra importância das equimoses? O espectro equimótico de Legrand-Jussoli, né? Que é justamente o avançar no tempo da degradação da molécula de hemoglobina. Quando há esse extravasamento, primeiro a gente vai ter ali o vermelho escuro do derramamento de sangue, depois a hemoglobina vai se degradando em hemoglobina, em hemosiderina, hematoidina, hematina, e essa degradação da molécula de hemoglobina
faz com que a coloração dessa lesão mude e isso dá o aspecto intertemporal de quando foi praticada essa lesão. Ela vai se tornando violeta, depois azul, verde escuro, até ficar amarelada, lá do 1º até o 22º dia da lesão. Sinais importantes que dizem respeito a equimoses. Máscara do Zorro, sinal do Zorro ou sinal do guaxinim, equimoses aqui nas pálpebras. Normalmente quando ocorre aqui um extravasamento de sangue que se deposita na região das pálpebras por um trauma craniano, muito comum. Equimose retroauricular, também muito importante, mais ou menos também quando há uma lesão na base do crânio aqui, o sangue pode se depositar aqui atrás. Mancha de Pautoff, aqui na verdade, a equimose que se encontra nos pulmões do afogado verdadeiro. Quando ele respira água, os alvéolos se rompem e causam equimoses ali nas membranas próximas aos alvéolos. Fechado, rapaziada?